Capítulo 798, Velocidade inacreditável. Tradução do Koan. Revisão. Sibs Padrim. Este pirralho, como isso é possível? Os três emissários demoníacos estavam ficando sem fôlego. Eles achavam que Li Ming usava algum tipo de habilidade arcana que estimulava seu potencial físico para atingir velocidades tão extremas. Aquelas habilidades arcanas geralmente causavam alguns efeitos colaterais prejudiciais e também eram impossíveis de se manter para sempre. No entanto, Li Ming não parecia ter usado nenhuma força, mesmo depois de voar por tanto tempo. Na verdade, ele parecia ter muita energia sobrando. Também parecia que quanto mais ele voava, mais rápido ele se tornava. Isso era muito estranho. 1000 milhas, 2000 milhas, 3000 milhas, 4000 milhas. Uma vez que chegaram a 5000 milhas, Li Ming ainda não tinha diminuído a velocidade, mesmo depois de passar por toda a montanha do declive acentuado. Droga! O que deveríamos fazer? O terceiro emissário demoníaco do Reino Divino de Azura perguntou. Ele era um homem de meia-idade, classificado em 93º lugar no mandato do céu. Ele atualmente tinha uma expressão de dor quando ele pegou um fragmento de estalactite preenchido por verdadeira essência de seu anel espacial, engolindo amargamente. Nós já voamos por cerca de 5000 milhas e ele ainda pode durar tanto tempo. Outro emissário demoníaco pegou uma garrafa de jade do seu anel espacial e engoliu uma pílula branca como a neve. Nós já consumimos nossa verdadeira essência até o limite. Seu cultivo é inferior ao nosso, então é impossível para ele continuar voando por muito mais tempo. Aquele que falou era o segundo emissário demoníaco, suas palavras cheias de autoconfiança. Ele estava em 83º no mandato do céu. No entanto, o que aconteceu foi 6000 milhas, 7000 milhas. Parecia que Li Ming queria voar para uma distância de 10.000 milhas. Não só isso, mas quanto mais ele voava, mais rápido ele se tornava. O primeiro emissário demoníaco tinha veias azuis saindo de sua testa. Isso era simplesmente impossível. Eles já haviam voado mais 2000 milhas. Isso já poderia ser considerado como tendo voado longe, mesmo com seus padrões. A expressão do segundo emissário demoníaco ficou extremamente feia. Que tipo de segredos Li Lanjan tem sobre ele? Por que ele conseguiu fugir tão rapidamente e por tanto tempo? Outras 1000 milhas se passaram quando todos se aproximaram da marca de 8000 milhas. Li Ming continuou mantendo um estado relativamente relaxado por todo o caminho. Um artista marcial voando era o mesmo que um mortal correndo. Se eles corressem com sua velocidade máxima, eles só poderiam durar entre cerca de 350 a 700 pés antes de cair no chão em exaustão completa. No entanto, se mantivessem 70 a 80% de sua velocidade máxima, poderiam mantê-la por várias milhas. Li Ming estava na mesma situação. Ele estava mantendo uma velocidade de voo de cerca de 70 a 80% de seu limite. Depois de cruzar 8000 milhas, seu consumo não era muito grande. Além disso, como ele já havia aberto o portão da cura, sua capacidade de resistência e recuperação superava em muito um artista marcial normal. Assim, sempre havia uma enorme quantidade de verdadeira essência em seu Dantian. No entanto, os três emissários demoníacos atrás dele estavam em um estado muito mais miserável. Nas últimas 8000 milhas, eles tiveram que voar o mais rápido que podiam e quanto mais eles voavam, mais eles ficavam para trás. O terceiro emissário demoníaco já havia consumido seu terceiro fragmento de estalactite preenchido por verdadeira essência. Não continuem perseguindo. O segundo emissário demoníaco parou de repente. No início da perseguição, eles estavam a apenas 16 milhas de Li Lanjan. Agora, eles estavam a mais de 100 milhas de distância. Eles também haviam tomado vários medicamentos para suplementar sua verdadeira essência. Não importa quão bom o remédio fosse, para consumir repetidamente esses medicamentos iria acabar por causar impurezas em sua verdadeira essência. Se isso acontecesse, eles seriam incapazes de exibir sua força máxima de combate. Estar naquele tipo de situação dentro das fronteiras do reino divino das 9 fornalhas era indubitavelmente perigoso.
Este Lilanjan deve ter algum tipo de tesouro suporte para voar de alta categoria ou algum tipo de habilidade arcana especial para voar. Ele pode até ter os dois. O segundo emissário demoníaco disse com um tom sombrio. Para um jovem no nível avançado do reino núcleo rotativo que ultrapassava alguém na sexta etapa da destruição da vida quanto à velocidade e resistência, isso era simplesmente inacreditável. Droga! Quantos tesouros incríveis estão lá em seu corpo! O primeiro emissário demoníaco ofegou. Ele havia usado tanta força e esforço e o haviam perseguido até este momento, apenas para acabar de mãos vazias. Sob a vigilância deles, eles só puderam assistir impotentes enquanto Lilanjan roubava 300.000 pedras de essência espiritual. Isso era simplesmente uma grande vergonha e ele já podia ver a notícia deste evento se espalhando por todo o mundo de cultivo marcial até amanhã. Os 4 reinos divinos e todos os poderosos clãs familiares em seus reinos ocultos os considerariam como uma grande piada. Eu vou capturar esse pirralho e esfolar ele vivo. O terceiro emissário demoníaco disse acaloradamente. Ao pensar nas 300.000 pedras de essência espiritual, ele sentiu como se fosse morrer com seus intestinos se contorcendo no lugar. Existiam muitas pedras raras de essência espiritual de nível médio, no valor de 300.000 pedras de essência espiritual de nível baixo no total. Mesmo ele não podia se dar ao luxo de usá-las durante o treinamento. Ele só usaria cautelosamente algumas dúzias daquelas pedras de essência espirituais de nível médio se estivesse passando por um obstáculo no cultivo ou tentando atravessar para outra etapa da destruição da vida. Para vergonhosamente perder 300.000 pedras de essência espiritual assim, os 3 definitivamente assumiriam a culpa por isso. Eles definitivamente seriam punidos pelo reino divino de Azura. Vamos meditar por algum tempo e depois voltar. Não houve colheita por hoje, mas consegui gravar um traço da energia de Lilanjan. Mesmo que ele use uma máscara de Jade Muling da próxima vez, eu ainda serei capaz de identificá-lo. O segundo emissário demoníaco disse como uma expressão sombria, antes de procurar por uma área isolada para meditar e se recuperar. Eles já tinham voado 8.000 milhas para o exterior. Esta área estava deserta e desolada, sem nenhuma matriz de transmissão por perto. Se eles quisessem retornar, então teriam que retornar voando devagar. Enquanto os 3 emissários demoníacos se lembravam desse fato, eles ficaram ainda mais deprimidos e suas expressões se tornaram muito mais feias. Eles finalmente pararam de me perseguir. A 300 milhas dos 3 emissários demoníacos, Li Ming estava suspenso no ar, seus lábios virados para cima em um sorriso astuto. Embora esses 3 emissários demoníacos tivessem consumido grande parte de sua energia, ele não seria tão estúpido a ponto de morder mais do que poderia mastigar e desafiar os 3. Esses 3 ainda eram potências na sexta etapa da destruição da vida afinal de contas, e o fogo das suas vidas ainda estava vibrante. Estes eram personagens que tinham esperança de alcançar o reino mar divino. Quando eles eram jovens, eles definitivamente possuíam um talento de nível imperador e deveriam ser os mais destacados nisso. Mesmo que restasse apenas um, Li Ming ainda não ousaria voltar para provocá-lo. Neste momento, ele basicamente não era páreo para eles. Montanha do Declive Acentuado, filial do Reino Divino de Azura. Aquele Lilanjan foi muito impetuoso. Eu me pergunto o que aconteceu com ele. Infelizmente, toda a Montanha do Declive Acentuado foi fechada, então não há como nós alcançarmos eles. Sem brincadeiras. É muito lamentável, perdemos uma grande batalha. Ei, selar essa montanha é comum, já que Lilanjan é tão importante assim. Há muitos tesouros em seu corpo, ele em si é simplesmente um tesouro. Antes que ele seja pego, nenhuma notícia disso pode ser vazada para os outros. Caso contrário, alguém pode alcançá-lo antes do tempo e o reino divino de Azura perderia tudo em seu lugar. Os anciãos das várias grandes seitas estavam falando sobre se Lilanjan finalmente encontraria ou não um beco sem saída. Neste momento, entretanto, 3 homens vestidos de preto entraram na praça. Um deles era um homem idoso que estava encarregado da filial do reino divino de Azura na Montanha do Declive Acentuado.
O reino divino de Azura tinha várias dezenas de divisões estabelecidas em todo o continente da queda do céu. O líder de uma divisão de filiais era chamado de mestre de salão. Como haviam muitos mestres de salões espalhados pelo continente, seu status não era considerado muito alto. No entanto, a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado era uma exceção. Como a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado estava encarregada dos assuntos dentro do reino divino das 9 fornalhas, sua filial era uma das maiores. O mestre do salão desta divisão era forte o suficiente para se classificar no mandato do céu. Claro, ele estava longe de ser capaz de se comparar com os emissários demoníacos. O mestre do salão citou. Vários anciãos juntaram seus punhos em respeito. Eles naturalmente reconheceram o mestre do salão Situ, devido à interação frequente com a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. O mestre do salão Situ segurou seus punhos em retorno e disse: todos, por favor, sejam pacientes. Os senhores emissários demoníacos do meu reino divino já estão perseguindo Lilanja. Eles devem ser capazes de capturá-lo sem incidentes. Enquanto falava, ele também estava contente que a filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado tinha 3 emissários demoníacos na guarnição deste lugar. Caso contrário, não havia como ele lutar com Lilanja. Ele simplesmente não conseguia acompanhar a velocidade estranha e fantasmagórica dele. Enquanto pudermos pegar Lilanja, então a questão de 300.000 pedras de essência espiritual sendo roubadas na frente de todos e a perda da reputação por causa disso será limpa. Isso também poderia ser considerado um grande mérito para mim, já que essa reunião de heróis poderia ser minha ascensão para a glória. Como o mestre do salão Situ pensou nisso, seu humor se tornou muito mais agradável.